Hoje eu vou te mostrar como você vai achar os melhores pontos de entradas para poder fazer as suas negociações com mais chances de ganho. Seja bem-vindo, eu sou Hugo H6 e você está no meu canal que tem o meu nome, né? Que lindo! Então, se você não me conhece aí, seja muito bem-vindo. Já deixa aquele like se você não deixou o like, se inscreve também se você não é inscrito, porque eu tô vendo muita gente que tá assistindo o vídeo e não tá deixando o like, cara. Então, pô, deixa o like aí pra ajudar a gente aí, que vai ser bem legal você deixar esse like, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como encontrar os melhores pontos de negociações no gráfico. Vai ser uma aula mais técnica aí. Vou mostrar como é que eu faço para encontrar as melhores regiões e aí sim operar com mais confiança, né? Aumentando assim a qualidade das negociações que a gente vier a realizar, beleza? Então já vamos jogar aqui no gráfico, já vamos fazer essa transição aqui agora. Então telinhazinha compartilhada, o que a gente vai ter que prestar atenção agora? Cara, a primeira coisa é a gente precisa entender que toda movimentação do preço, ela possui algumas... Cadê a minha canetinha? Ela possui alguns ciclos, né? Então, no gráfico, a gente precisa encontrar esses ciclos. Agora, como é que a gente consegue perceber esse ciclo? A gente consegue encontrar esses ciclos nos gráficos maiores. Então, seja no gráfico semanal ou no gráfico mensal, eu vou procurar encontrar esse ciclo. Esse ciclo, geralmente, ele é isso bem aqui, ó. É o preço oscilando entre uma região de resistência e uma região de suporte. Eu preciso encontrar uma movimentação parecida com essa daqui no gráfico semanal ou no gráfico mensal. Então isso daqui é um ciclo de movimentação. O que está acontecendo? Eu sei que toda vez que o preço chegar nessa região de resistência ou chegar nessa região de suporte, ele vai tender a fazer um movimento de volta. Então eu preciso encontrar essas regiões aqui no gráfico, ó, lá no gráfico semanal e no gráfico mensal, para eu poder efetuar as minhas negociações. Então o ponto-chave de cada negociação é isso aqui, é encontrar essas regiões onde tem o toque, né, para a gente poder efetuar as nossas negociações, porque são nesses movimentos, são nesses momentos aqui que o preço ele tende a, quando chegar nessa região de resistência, ele voltar, ou quando ele chegar nessa região de suporte aqui, ele voltar. O que vai acontecer? E aí eu encontrando esses ciclos, eu consigo jogar no gráfico M15, né, ou gráfico M30 até mesmo, que é os gráficos para quem gosta de estar operando day trade aí voltado para o mercado Forex, e executar a minha negociação lá. Eu tenho umas confirmações mais rápidas, que isso vai tender a acontecer, essa movimentação ela vai tender a voltar, né, seja daqui para cima, daqui para baixo ou daqui para cima, né, que aí sim eu posso efetuar a minha negociação. Basicamente eu vou buscar os melhores pontos de reversões do preço, reversões de tendências. Então, para isso acontecer, a primeira situação, o preço precisa estar numa tendência muito bem definida, né, seja nesse caso, quando te for tocar nessa região aqui, ele precisa estar numa tendência de alta muito bem definida, e quando ele for tocar nessa região de suporte aqui embaixo, né, ele precisa estar numa tendência de baixa muito bem definida. Então, lá aqui no gráfico semanal ou no gráfico mensal, a gente vai procurar esse desenho aqui. Vamos ver se a gente encontra. Olha essa situação aqui no GBP/AUD. A gente tem essa região de movimentação, eu estou no gráfico mensal, né? Então eu posso marcar essa situação aqui do preço, né? Esse ciclo de movimentação, de onde o preço vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E eu também posso considerar isso aqui, ó, mais ou menos essa regiãozinha aqui do mercado. Eu posso até trabalhar com essa daqui, tá? Posso até trabalhar com essa daqui também. Mas vamos começar a entender primeiro essa região de resistência aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa região de resistência, eu tenho essa região de suporte. O que está tendendo a acontecer? Toda vez que o mercado está chegando aqui, ó, ele está retornando. Chegou aqui, apesar de ter rompido aqui, né, ele voltou para dentro desse ciclo. Então, ele está voltando, voltando a respeitar esse ciclo de movimentação do preço. Então, essa região aqui seria minha região mágica, são as minhas regiões mágicas, né? Essa região... E essa região aqui, até mesmo essa região, depois se caso essa região de 1.71860 ela for rompida. Então o que acontece? Vou jogar aqui no gráfico M, eu já encontrei, tá? Já encontrei meu ciclo de movimentação. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui no gráfico M15 e eu vou procurar a reversão de tendência pintando lá, tá? Como isso já aconteceu, vamos voltar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui seria a situação da entrada. Olha o preço numa tendência muito bem definida. Tá? Veja o preço numa tendência muito bem definida e olha aqui, olha a situação do ponto de entrada aqui pintando. Então, quando o mercado oscilou aqui, ó, já comecei a perceber que não teria como ele romper essa situação essa região de resistência, porque é uma região de resistência muito importante.
está encontrado lá no gráfico mensal, né? E aí eu vou projetar a minha ferramenta de Fibonacci de retração. Na verdade, eu vou fazer o contrário aqui, ó. Vou marcar isso aqui como canal, tá? Marquei isso aqui como canal. Isso aqui é uma oscilação, tem uma região de resistência, uma região de suporte, tá? Vou fazer a projeção de Fibonacci aqui dentro e vou projetar aqui contra a tendência. Por isso que a tendência tem que estar muito bem definida. Aqui a gente tem uma tendência de alta, né? E aí eu vou fazer a projeção de Fibonacci de retração, porque a retração é a movimentação do preço contra a tendência. O que vai acontecer? Nessa situação aqui, eu vou aguardar o preço romper a máxima da retração, que é exatamente o nível 100 e Fibonacci de retração. Então, quando o mercado vem, olha só, o mercado vem, plau, plau, e volta aqui. Nessa região aqui não tem ponto de negociação, tá? Dentro dessas regiões aqui não tem ponto de negociação, porque essa aqui é uma região de resistência muito importante. Então não vale a pena eu efetuar negociações de compra, mesmo que a tendência do preço seja uma tendência de alta, tá? E mesmo se rompesse aqui em cima, tá? Não valeria a pena também eu efetuar a minha negociação, porque poderia caracterizar situações de falso rompimento. Então tem que ter bastante cuidado. Mas como nessa situação não houve o rompimento, né? Então a entrada fica muito melhor, fica muito mais claro eu entender isso, né? E aí quando o mercado rompe o nível 100 de Fibonacci de retração, eu entro vendido nessa situação aqui, ó. E o meu stop ele vai ser posicionado aqui em cima. Por que ele vai ser posicionado aqui em cima? Porque essa região aqui, ela é uma região de resistência muito forte. Então vale muito a pena, se o preço realizar uma correção, como nesse caso aqui ele realizou, né, eu posicionar o meu stop na região de resistência aqui em cima, que eu encontrei lá no gráfico semanal. Então, com esse stop posicionado aqui em cima, é uma situação de stop muito mais seguro, né? É uma das vantagens desse tipo de melhores pontos de negociações quando a gente começa a filtrar. Então, essa entrada no GBP/AUD, cara, seria uma entrada fantástica, porque olha só, eu efetuaria minha negociação nesse rompimento, minha entrada iria mais ou menos nessa região aqui, o meu stop iria ficar aqui em cima. Existe stop caro? Não existe stop caro. Um stop de 1000 pontinhos, não existe stop caro, fazendo gerenciamento de risco aqui, né? Mesmo com a tendência dessas negociações dar muito certo, né? O gerenciamento de risco eles sempre tem que estar muito bem calculado e feito aqui nas negociações. E aí o mercado vem, faz uma realização de lucro estopando a galera aí, né? E aí depois ele vem e se desenvolve para cá, e aí a gente tem oportunidades. Cara, era bem capaz do cara tá surfando essa negociação até hoje, praticamente. Não até hoje não, porque o preço já voltou, né? Mas olha só aonde ele tenderia a pegar. Até aqui seria o primeiro ponto, então ele teria 3.721 pontos. E se ele fosse mais ousado, ele teria a oportunidade aqui de estar pegando 5.119 pontos no GBP/AUD. Olha a qualidade dessa negociação, cara. Então, essas regiões, quando a gente encontra isso no gráfico, a negociação ela tende a ter muito mais poderosa. Por quê? Porque nesses pontos de reversões, ela tende a acontecer com mais, vamos dizer assim, clareza, né? Ou até com mais certeza. Claro que não existe certeza no mercado, mas a tendências que essas reversões de tendências aconteçam são muito mais prováveis do que entrar em qualquer outras situações de negociações. E aí, se você perde uma negociação de venda nessa região, você pode continuar buscando o rompimento aqui, só esperar as acumulações do preço, né? Quando ele romper as acumulações, você vai entrando vendido, né? E vai fazendo a marcação de canal aqui, ó, para poder projetar os níveis de Fibonacci de retração também, né? Mas é claro que quanto mais cedo você efetua a sua operação, você iria posicionar o stop aqui em cima, tá acima do nível 100 de Fibonacci de retração. Quanto mais cedo você efetua as suas negociações, né, mais melhor o seu resultado. Então, mesmo assim, a gente também teve uma baita oportunidade, mesmo perdendo esse primeiro ponto de entrada aqui, né, mas o ponto crucial não é nem focar nisso daqui, mas é focar no momento da reversão de tendência quando ela acontece, que é exatamente nesse momento, quando ele rompe a máxima da retração. Ó, aqui no NZDJPY a gente tem um ciclo de movimentação muito claro sendo desenhado aqui, né? Então a gente tem essa região de resistência do preço e a gente tem esse suportezinho aqui, ó, muito bem desenhado. Então aqui a gente tem uma movimentação do preço, um ciclo, preço dentro de um ciclo de oscilação. E aqui eu vou te mostrar no gráfico M15 porque que é perigoso efetuar negociações de compra nessas regiões aqui, ó. Porque olha só, não vale tanto a pena eu efetuar rompimentos a partir dessas regiões aqui, porque são regiões de resistência. Então essas movimentações, elas são justamente
para que você entre comprado nesse rompimento e acabe tomando stop. Então, nessas situações onde o preço chega nessas regiões de resistências, é muito melhor que você busque umas reversões de tendências do preço. E aí fica muito mais fácil de você executar a sua negociação quando você está mudando o seu pensamento, né? Então vamos imaginar que nessa situação o preço está oscilando aqui e você começa a buscar negociações de venda, né? Vamos só ver aqui como é que está essa situação de canais aqui do preço. Então a gente pode começar a marcar regiões do canal aqui, ó. Eu percebo o preço oscilando aqui para cima, então não vale a pena efetuar negociações nessas regiões aqui, porque são regiões importantes, né? E aí eu venho, faço a projeção de ferramenta de Fibonacci de retração, tem o rompimento aqui do canal. Esses rompimentos muito grandes assim, não me sinto tão confortável para estar executando a minha negociação, apesar de que nesse caso aqui iria dar certo, né? O que eu faria nesse momento? Como o preço já rompeu o nível 100 de Fibonacci de retração, eu já tenho uma caracterização de reversão de tendência. Eu aguardaria exatamente o que aconteceu aqui, ó, uma oscilação do mercado. Então eu trabalharia esperando uma formação de um canal aqui, preço oscilando abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração e oscilando também abaixo dessa linha aqui, que é a linha de resistência, né? Então eu viria e marcaria uma região de canal aqui, né? E entraria no rompimento desse canal, que também seria um rompimento forte, mas eu entraria nesse rompimento sim, né? E nesse caso aqui faria a projeção de Fibonacci de retração. Aqui em cima meu stop iria ficar, deixa eu só apagar aqui para poder não confundir, meu stop iria ficar aqui em cima, né? Um stop também muito mais seguro nessa situação de negociação, né? Faria uma entrada nesse rompimento aqui, né? Como o preço chegou a bater lá próximo, ó, chegou a próximo do nível 100 de Fibonacci de retração, eu posso até antecipar essa entrada aqui, né? Que seria exatamente fazendo projeção de Fibonacci de expansão dentro desse canal, né? E aí, ao invés de eu entrar nesse rompimento aqui de baixo, eu entraria nesse rompimento aqui. Então, o meu ponto de negociação seria aqui, porque o preço rompeu essa região de Fibonacci de expansão, nível 100 de Fibonacci de expansão, quando ele entra no canal da retração e principalmente chega a tocar nessas linhas aqui, né, que são as linhas, os níveis de retração 61.8, 50 ou nível 100, eu executo a minha negociação no rompimento da antecipação. Então eu anteciparia esse rompimento que aconteceu aqui, entrando nessa região aqui do preço como stop posicionado aqui em cima, e aí entraria daqui para cá, teria a oportunidade de estar pegando 1000 pontinhos no NZD-JPY. Então, são situações de entradas muito mais seguras, são situações de entradas onde você tem uma vantagem de ter um stop mais seguro e a maior tendência de reversão ser confirmada de acontecer, ela é muito maior do que você tentar efetuar negociações em qualquer outras regiões. Então, é claro que você precisa executar essas negociações o mais rápido possível, né? Porque você tem que pegar essa primeira movimentação do preço, esse início da reversão de tendência, que tem que ser a melhor operação. Então, é dessa forma que você consegue aí tá encontrando os melhores pontos de negociação, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a telinha, dessa forma que você consegue encontrar os melhores pontos de negociação. Eu tenho certeza que se você faz isso de uma maneira recorrente, tem paciência para guardar essas situações, você consegue desenvolver seus resultados e consegue ter mais tranquilidade até mesmo para executar a sua negociação. Lembrando que, preciso sempre lembrar que isso aqui não é recomendação para você operar, é só mais como é a minha visão, tá? Esteja ciente dos riscos, vou deixar o aviso de risco aí, tá? Mas tenho certeza que se você começa a ter um pouquinho mais de paciência e começa a filtrar realmente as melhores regiões, você consegue mudar o seu pensamento, valeu? Então chegou até aqui, cara, deixa aquele likezinho para fortalecer e compartilha esse vídeo para geral aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo aí, tamo juntão, valeu demais!